No programa de hoje, do Estrela de Coração, vou entrevistar uma das pessoas mais vitoriosas que vestiram a camisa do Estrela, que é o Marinho. O Marinho também foi preparador físico do Estrela, dos juniores e do profissional, e foi o treinador daquele célebre jogo contra o Atlético Mineiro no estádio de Sumaré. Marinho, é um prazer muito grande, meu irmão, falar com você sempre. Toninho, prazer muito grande falar com você, principalmente nesse assunto que é tocante no Estrela de futebol que a gente gosta tanto. Você é de Soturno, né? Soturno. Da capital de Cachoeiro. É, Soturno, exatamente. Da capital de Cachoeiro, ó. O Marinho jogou no Estrela e depois o Campo Grande veio fazer um amistoso em Cachoeiro e levou o Marinho. Se interessou pelo futebol de Marinho, que era lateral direito. É, exatamente. Mas antes disso, Toninho, quando eu tinha 16 anos, eu fui observado por uma pessoa, Denizar, que é ex-goleiro do Estrela, me viu jogando em Soturno, eu tinha 16 anos. E ele falou na época com aqueles dirigentes, o Baleia, né, o saudoso Baleia. Sebastião Maurício. O Dequinha. Aí eles foram lá me convidar para fazer um teste no Estrela, com 16 anos. Aí eu vim para o juvenil na época. E fiz o teste, passei, e logo em seguida, com 16 anos, o Jurandir, que era o técnico do time principal, me perguntou se eu tinha coragem de jogar junto com os profissionais. Eu, na mesma hora, disse que sim, porque eu gostava de futebol, eu jogava futebol o dia todo. Então, eu estreiei até contra o Rio Par de Una. E a partir desse momento eu comecei a jogar no profissional com 16 anos. E você foi para o Campo Grande? Não, aí antes, o saudoso também João Cardoso e o saudoso Vitor Barata me viram jogando no Estrela. Aí eles me pediram, me chamaram para fazer um teste no Vasco, nas categorias de base. E eu, naquela época, pedi que eles fossem a Soturno, pedi ao meu pai, e eles foram lá, ele autorizou a minha ida, aí então o Feijão e o Vitor Barata me levaram até São Januário, eu com 17 anos. E aí, a partir daí, eu fiz o teste, fui aprovado e fiquei nas categorias de base do Vasco até 20 anos. Aí depois foi para o Campo Grande, do Campo Grande... Aí nesse episódio, eu comecei... quando o treinador Paulo Emílio assumiu o Vasco, ele começou a me dar oportunidade no time principal. Né, nos amistosos, na preparação, na pré-temporada, eu estava participando do grupo de profissional. A camisa do Vasco não pesou muito nas suas costas não, né? Porque a camisa do Ipiranga de Soturno também é vascaína, né? Vascaína, já estava acostumado desde aquela época. Então eu fiquei 3 anos nas categorias de base e fui ao profissional, fiquei vários jogos participando do banco, joguei amistoso. Só que chegou uma proposta assim, na época o Vasco contratou o Orlando Lelé, aí eu fiquei com um pouco mais, sem oportunidade no grupo, porque Orlando Fantoni substituiu o Paulo Emílio e eu fiquei sem oportunidade. Aí então eu fui emprestado para disputar o Campeonato Maranhense pelo Motoclube e o Brasileiro em seguida. Aí nesse ano fomos campeões, né? E participei. Depois eu voltei para o Vasco e continuei participando de alguns jogos, alguns amistosos. Voltei, fui emprestado novamente para o Misto Cuiabá. E novamente campeão? Campeão do torneio Centro-Oeste, que é o time todo do Centro-Oeste, e campeão mato-grossense pelo Cuiabá. Aí, nesse período, eu vim para o Americano, fui convidado para o Americano de Campos. Lá foram 4 temporadas no Americano de Campos, até 81. Aí, em 81, eu regressei ao Estrela e joguei alguns jogos aqui, inclusive joguei um amistoso contra o Campo Grande. Aí o Jair Pereira, que era o treinador do Campo Grande, me fez um convite para, no final do ano, no início do ano seguinte, ir lá para o Campo Grande, que ele queria acertar comigo. Aí fui para o Campo Grande. Joguei 6 anos no Campo Grande. Nós estamos falando de Campo Grande, falando de Americano, de Motoclube. Na época, os campeonatos regionais eram muito fortes, né? Tinha uma decisão. Campeonato brasileiro... 40 clubes. 40 clubes, né? E você foi campeão da 2ª divisão pelo Campo Grande. Isso foi no ano de 82. 82. Era a Série B,
que a gente falava segunda divisão, né? O Flamengo foi campeão da primeira e nós fomos campeões da segunda. Ah, foi naquela época da Copa União? Que o Flamengo foi campeão junto com ficou o Flamengo Internacional para a final, no outro tinha o Guarani de Campinas. Não, foi depois. Foi depois? Foi. Até a partida do Campeonato Carioca, a abertura foi o Campo Grande e Flamengo no Maracanã, o campeão da primeira contra o campeão da segunda, que foi o primeiro jogo do Maracanã no campeonato de 82. Vamos falar um pouco agora do Estrela. Marinho, você foi o treinador do Estrela em 2006, quando o Estrela participou da Copa do Brasil. Eu era o presidente na época, e você participou da Copa do Brasil, e nós tivemos aquele jogo memorável contra o Atlético Mineiro aqui no estádio Sumaré. O Atlético Mineiro chegou aqui cheio de pompa, fizeram, em primeiro lugar, começaram a fazer crítica do gramado, que eles nem conheciam. Quando chegaram e viram o gramado, pediram inclusive desculpas depois e nos trataram maravilhosamente bem, tanto aqui quanto em Belo Horizonte. Foi sim, Toninho. Naquela época eu estava trabalhando no Estrela como auxiliar técnico. Mas depois que o Guto Ferreira, que passou por aqui, ficou poucos dias e foi embora, eu assumi o profissional. E nós conseguimos 2 títulos da taça da Copa Espírito Santo de forma invicta. E aí me deu uma preparação maior para encarar esse desafio, que era disputar também a Copa do Brasil, com jogo de estreia contra o Atlético Mineiro, exatamente como você falou. E como você vê o Estrela hoje, Marinho? O Estrela conseguiu o título dele tão sonhado que 2014 de campeão estadual, e agora a gente percebe que está sendo feito um trabalho de marketing muito agressivo, a visão que a gente tem, a perspectiva que a gente tem de que o Estrela vem com força total agora a partir de 2020. É a sua visão também, Marinho? Eu já conversei umas 2 vezes com o competente Bruno Mazzocco, e ele me passou assim, muita confiança, vamos dizer assim, mais engajamento das pessoas no que diz respeito a aumentar a receita. Eu vejo assim, com bons olhos essa nova fase do Estrela, que eu vou chamar assim, e estou assim, torcendo para que isso aconteça, porque Cachoeira precisa de ter uma Estrela forte, né? Acho que eu creio que eu seja o time que dá mais torcida no Espírito Santo quando o time está bem. Então estou bastante otimista nesse aspecto. Eu costumo dizer o seguinte: o Estrela está para Cachoeira e Itapemirim como o Atlético Mineiro está para Belo Horizonte. Somos torcedores apaixonados, localizados. Exatamente, você vê pessoas lá que acompanham o Estrela há 30, 40 anos, né? Tá sempre quando o time chama atenção. Então eu creio que esse ano, pelo trabalho que está sendo, já começou bastante tempo, com bastante antecedência, já contrataram o treinador, eles já estão formando a equipe, então eu vejo com bons olhos isso e estou torcendo muito para que seja um sucesso total. Grande abraço, Marinho. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Tony, falar sempre com você e falar para a torcida do Estrela. Um grande abraço. Obrigado. É o clube do meu coração, quando a